O técnico português Jorge Jesus abriu o jogo e falou sobre a possibilidade de retornar para o nosso Mengão queridão. Jorge Jesus, que ainda não tem futuro definido, tem contrato se encerrando com o Fenerbahçe da Turquia. O nome do treinador é um dos mais cotados para assumir a seleção brasileira. A torcida do Flamengo sonha com a volta do Mister para o mais querido Brasil. Vou falar sobre isso, as palavras do técnico Jorge Jesus, sobre também a possibilidade de assumir a seleção brasileira, não só o Flamengo, como também a seleção brasileira. Só, na verdade, eu acho que são duas equipes hoje, né, que passa na cabeça do técnico português Jorge Jesus. E eu vou trazer todos os detalhes para você. Marcos Braz revela posição no Flamengo como prioridade para ser reforçada ainda nesta janela de transferências. Vou trazer todos os detalhes. Situação envolvendo negociação do Palmeiras por reforço, que pode inclusive botar uma grana nos cofres do nosso Mengão queridão. Vou falar sobre isso e falar também sobre a preparação do Flamengo para a decisão do Campeonato Carioca. Isso porque o vice-presidente do futebol, Marcos Braz, valorizou muito esse recesso do Flamengo, essa parada da data FIFA. Na verdade, aí 2 semanas de recesso. O elenco ainda ganhou 3 dias de folga. E agora sendo muito valorizado pelo vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, esse recesso para a preparação do elenco para a decisão do Campeonato Carioca. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no canal. Mas antes, deixa eu convidar você que ainda não é inscrito. Eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais, beleza? Bom, já começo falando sobre a preparação do Flamengo para a decisão do Campeonato Carioca. Primeiro jogo já acontece no próximo sábado. Resta apenas 5 dias para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Isso porque o Flamengo também teve aí um período bacana para preparar a equipe com essa parada da data FIFA. Recesso que foi muito importante e muito valorizado pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz. Esse recesso foi muito importante para o Flamengo para chegar à decisão do Campeonato Carioca. Ele falou o seguinte: se a gente não avaliasse isso, a gente não poderia estar aqui. Nas últimas 3 finais ganhamos 2 e o Fluminense 1. Essa parada foi muito boa para o Flamengo, foi melhor para o Flamengo do que para o Fluminense. A parada da data FIFA, a gente teve um momento para fazer reflexão, comissão técnica, jogadores, para saber o quanto representa a final, disse Marcos Braz em entrevista à ESPN. Marcos Braz, que está em Luque, no Paraguai, aonde acontece o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores, logo mais às 21 horas, horário de Brasília. Hoje o Flamengo também conhece os adversários da fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2023. Agora, se falando sobre a situação, negociação do Palmeiras por contratação do ex-volante do Flamengo, Richard Rios. O Flamengo está de olho nessa negociação. O Flamengo está atento porque o Flamengo vai lucrar. E o Flamengo tem 25% dos direitos econômicos do atleta. E segundo as informações trazidas pelo jornalista Bruno Andrade, o Palmeiras se aproxima para fechar um acordo com o Guarani pela contratação de Richard Rios. O time do interior, inclusive, pretende aceitar a oferta e, portanto, o volante irá se transferir para a equipe comandada por Abel Ferreira. Com isso, o Flamengo receberá uma fatia do valor que o Palmeiras chegou a oferecer ao Guarani, que é de 6 milhões de reais, já que o Flamengo possui 25% dos direitos econômicos do atleta. Ou seja, o Flamengo aí pode lucrar 1,5 milhão com essa negociação do Palmeiras. Isso porque o Palmeiras chegou a oferecer 6 milhões de reais ao Guarani pelo volante Richard Rios. O Flamengo tem 25% dos direitos econômicos do jogador. E essa bacatela, o Flamengo vai levar 1,5 milhão para os cofres do mais querido Brasil. O Flamengo está atento nesta negociação, beleza? Bom, continuando sobre o mercado da bola, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, revelou qual a posição é prioridade para o Flamengo e ao mercado e contratar, se possível, ainda nesta janela de transferências. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, foi perguntado em uma entrevista concedida à ESPN lá em Luque, no Paraguai, sobre reforços no Flamengo. E ele falou o seguinte: o Flamengo tem 2 laterais, Mateuzinho se machucou, mas acho que em 30 ou 40 dias
vai voltar. A gente analisa o mercado se tiver oportunidade, mas o que a gente quer é um cabeça de área, revelou o vice-presidente de futebol Marcos Braz em entrevista à ESPN, lá em Luque, no Paraguai. Como já mencionei, a diretoria do Flamengo e também Marcos Braz, em conjunto com a diretoria, está no Paraguai para acompanhar o evento do sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Um cabeça de área é a prioridade do Flamengo neste momento, segundo o vice-presidente de futebol Marcos Braz. O que você acha? Realmente será que é apenas só um cabeça de área que precisa? É prioridade hoje para reforçar o nosso Mengão Queridão, esse elenco do Flamengo? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Agora vamos falar sobre ele, o técnico português Jorge Jesus. É que nos últimos dias a torcida voltou, né, com força, pedindo o retorno do Mister. Recentemente, até um abaixo-assinado fizeram aí para o retorno de Jorge Jesus no mais querido Brasil. Mas eu acho que se depender do Rodolfo Landim, o retorno de Jorge Jesus não acontecerá, né? Não acontecerá. A gente sabe essa diretoria do Flamengo, parece que eles não querem ver o Flamengo bem. Mas direto de Portugal, em entrevista à imprensa portuguesa nesta segunda-feira, Jorge Jesus respondeu se existe alguma chance de voltar ao Flamengo no futuro. Sem hesitar, o treinador fez questão de ressaltar: tudo é uma hipótese na minha carreira, disse o treinador ao Sport TV de Portugal, né? A gente sabe que o nome de Jorge Jesus hoje vem correndo aí também na seleção brasileira. Jorge Jesus continua ou não continua na Turquia? Vai renovar com o Fenerbahçe? Acho muito difícil. Jorge Jesus vem para o Flamengo? Será que realmente Jorge Jesus vem para o mais querido Brasil? Né? Não é impossível, mas neste momento eu não sei se realmente aconteceria ainda com Rodolfo Landim no cargo de presidente. Agora, situação envolvendo seleção brasileira. O técnico português Jorge Jesus também falou sobre a possibilidade de poder treinar a seleção brasileira. Inclusive, ele até falou quem é que não gostaria, né, de treinar a seleção brasileira. Isso porque ele foi perguntado também nessa mesma entrevista hoje, lá em Portugal, mais precisamente no Sport TV de Portugal, sobre a possibilidade também de poder treinar a seleção brasileira. E o português falou o seguinte: quem é que não gostaria de treinar a seleção brasileira? Alguém? Não sei se algum treinador descarta, somente se estivesse sendo o treinador do Real Madrid, da Espanha, ou do Barcelona, da Espanha. Seleção, poucas chances, mas pode ser uma hipótese. Assumiria aquelas que podem dar títulos, que você assume para ganhar alguma coisa. É assim que eu penso, até mesmo nos clubes que escolho, disse Jorge Jesus em entrevista ao Sport TV de Portugal, meus amigos. Então aí, dando a entender que está aberto o Jorge Jesus, né? Jorge Jesus está aberto. Aí você fala, mas por que, Henrique, com o comando do Rodolfo Landim, é difícil o Jorge Jesus vir para o Flamengo? A informação que recebemos é que Rodolfo Landim detém toda a palavra final em negociações do mais querido, não deseja a volta do Mister. Essa é a informação que temos. E Rodolfo Landim não tem como aí objetivo de poder trazer o Mister de volta, colocando aí, na verdade, né, uma situação meio delicada dele com a torcida, porque a torcida quer a volta do Mister. O Landim, por outro lado, não pensa, não quer, descarta neste momento o retorno de Jorge Jesus. Então vamos ver o que deve acontecer daqui para frente. O Landim quer continuar, hein? O Landim quer continuar aí no comando do Flamengo por mais um ano. Será que vai dar certo? Será que dá para continuar? Se depender da nação, eu acho que não, hein? Eu acho que não. Vamos ver o que deve acontecer, beleza? Bom, mas de agora foi isso. Eu vou ficando por aqui. Logo, logo eu volto com mais informações do nosso Mengão Queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.